Deixa eu passar a palavra aqui para o Degô. Marcos Degô, fica à vontade aí para perguntar para o Eduardo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Ari. Boa tarde, Carol. Boa tarde àqueles que nos assistem nessa segunda de carnaval. Deputado, muito boa tarde. Saudações alvinegras. Duas perguntinhas. Você tem feito um trabalho fantástico de mostrar para o mundo todo todos os desmandos que têm acontecido aqui no Brasil e com mérito adicional de fazer com que a população brasileira, que de uma maneira geral não tem muito apetite por temas internacionais, passe a gostar, a acompanhar de temas internacionais. Então, duas perguntinhas. Você mencionou aí a questão do OFAC, isso é extremamente importante, mas o que é que o cidadão brasileiro, aquele que nos acompanha, pode esperar dessas conversas que têm acontecido junto ao governo americano e de outro fronte, considerando essa onda de vitórias da direita na Europa, sem querer antecipar estratégias, mas o que é que pode ser feito também para tentar promover um alinhamento junto a esses nossos novos governos? O que é que você me diz disso, Eduardo? Primeiro, parabéns aí, ó, a toda a equipe do Cláudio Dantas, né? Degô, para mim, é a pessoa que na nossa região mais entende dessa parte de relações internacionais, de defesa, principalmente, super bem relacionado. O Brasil perdeu uma grande oportunidade de ter um grande embaixador no Oriente Médio, em Abu Dhabi, mas Deus quiser, essa a males que vem para o bem, Papai do Céu está preparando a gente para momentos melhores, para a gente alçar voos maiores. Né? Dego, obrigado pelo elogio. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais entendendo a importância dessa relação internacional. Quando eu comecei a sair do Brasil para fazer esse tipo de trabalho, lá em 2018, ainda na transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, era muito comum você ter comentários na minha própria rede social de pessoas falando: tá gastando dinheiro público. Primeiro que 99% era gastando dinheiro do próprio bolso. Era difícil para ajudar nos custos dessas viagens. Mas você dia, essas pessoas, elas estão apoiando, elas estão enxergando valor. Muitos que me criticaram ferrenhamente quando hoje se dizem arrependidos. Então, eu fico feliz que realmente a gente tenha a consciência melhor agora da importância desse trabalho, e essa aproximação com governos internacionais vai na linha daquilo que dizia Olavo de Carvalho. Né? Chega a determinado ponto de um regime autoritário que você não consegue mais combatê-lo apenas de dentro do território da jurisdição da ditadura. Você não tem ferramentas suficientes para fazer a justiça acontecer e se libertar daquele regime. Se você olhar, por exemplo, Cuba, por que Cuba hoje tem carros dos anos 40, 50, 60 apenas, né? Aquelas latas velhas circulando pelas ruas? É porque, além da questão econômica, óbvio, né, que o governo socialista sempre leva à ruína econômica do país, mas é porque não se consegue mudar aquele regime. Qualquer pessoa que tente mudar, ela é severamente castigada, para dar o exemplo aos outros não tentarem sequer abrir a boca contra o governo. E aí, nessa atmosfera, você olha para o lado e nunca sabe se o seu vizinho está pensando igual a você, se é só você que está sendo contra o governo, se dá ou não dá para tentar aqui fazer uma rebelião democrática e ir para a rua. As pessoas que vão para a rua para Cuba estão recebendo de 10 a 15 anos de cadeia no último protesto. Então, a liberdade de expressão, ela é básica para uma democracia, para que a gente não seja aprisionado no regime desse. E se as pessoas acham que o Brasil está longe de Cuba, eu volto aqui para a Venezuela. Converse com o venezuelano. Pergunte para ele se há 20 anos atrás ele achava que a Venezuela hoje ia estar nessa situação de não ter mais cachorro de rua para comer. Ele vai te dizer que não. E o brasileiro também. Se você falar para ele: olha, você vai ser obrigado aqui no futuro, daqui a uns 5 anos talvez, aí, ou 3 anos, estar comendo cachorro na rua. Ele vai dar risada na tua cara. Mas esse perigo, ele sempre é próximo. E essas relações internacionais, elas servem para que o Brasil, né, que é esse país com um câncer, ela serve para que seja dada uma quimioterapia nesse câncer. Porque depois que ele se alastrar para o resto do corpo inteiro, qualquer tipo de sanção ou ação diplomática já não vai mais surtir efeito. Vai ser igual a Venezuela. Venezuela tem ministro do STF sancionado. O Michael Moreno sofreu as sanções OFAC. Ele não pode sair da Venezuela. Ele não pode abrir uma conta bancária. Mas, como o sistema se consolidou por lá, o Maduro está pouco se lixando. Eu espero que o sistema aqui no Brasil também não se consolide
a ponto da gente viver o que vive hoje a Venezuela. Eduardo, eu vou passar para o Ari, mas antes. First and foremost problem for Ukraine is lack of motivated manpower, soldiers who want to fight, who are able to fight. According to everyone from Kiev to Western publications, Western officials, Ukraine's army is now predominantly made up of men grabbed off the streets, men who've gone through a week or two through boot camp and end up on the front line where they don't want to be. This isn't the fight that they want to fight. They want to get out. They want to leave, and that is the issue all over Ukraine. That there's few men left to grab off the streets and chuck into the trenches on the front lines. The ire of the Ukrainian public is turning on military recruiters in that video. Presumably a mother whose son had just been grabbed, voicing her displeasure, letting fists fly against a man that she believes is responsible. For many Ukrainians, for most Ukrainian soldiers, those picked up off the streets, bussified, as they say, the slang term in Ukraine, chucked into a bus. For most of them, it is a one-way ticket to the front lines. The vast majority do not return, and those that do are most often maimed. Nevertheless, it is with a dose of cynicism that Ukrainian officials come out and say that, you know what, there's no getting away for you or for your son, for your husband, for your brother. Everyone must fight. Someone thinks that they can pay them off with 5-10,000 or leave or swim across the Tisa. This should not be the case. Everyone to the front. Muito bem. Marcos Degô. Cláudio, esse é um tema absolutamente espinhoso, mas ele comporta algumas variáveis que são importantes que a gente analise com certa distância. Nós não podemos avaliar esse conflito como se ele fosse um Botafogo e Palmeiras. Você tem que imediatamente torcer para um e torcer contra o outro. Política internacional não se faz assim. Mas vamos aos fatos concretos. Primeiro, Zelensky é um produto de marketing. Foi eleito com o apoio daquela elite globalista, progressista europeia, nunca teve nenhum projeto de governo para o seu país. Acabou arrastando o país para um conflito em que ele não pode vencer. Ah, Degô, você é putinete? Não. Não se trata de torcer para um lado ou para o outro. O fato concreto é que, politicamente, a Ucrânia já perdeu esse conflito. E militarmente, Cláudio, a Ucrânia já perdeu esse conflito há 2 anos. Aí você vai me dizer, mas a Rússia também perdeu. Não. Eu não vi ainda um analista sério falar das capacidades militares da Rússia. A Rússia ainda não utilizou 5% das suas capacidades militares. Você ouviu falar que a Força Aérea Russa está atuando maciçamente no conflito? Não está. A infantaria russa, a Rússia perdeu cerca de 10% dos seus blindados. O resto está tudo ali estacionado. Por que isso não aconteceu? Porque o Putin já colocou que ele vem se preparando para esse conflito há mais de 20 anos. Isso não foi uma coisa feita de improviso. Putin sabia muito bem
onde queria chegar, como iria chegar e em quanto tempo. Como ele mesmo mencionou há pouco tempo, eu posso esperar mais 20, 30 anos. A Ucrânia não pode esperar. A Ucrânia é um país endividado. A Ucrânia deve muito para todos esses países que fizeram essa doação. Não foi doação, foi venda de material de defesa. É um país em que hoje você já tem 4 mulheres para cada homem. Ou seja, é um país que vai ter dificuldades demográficas, já está tendo dificuldades demográficas. E tudo isso porque acreditou na promessa dos países europeus de que os países defenderiam a Ucrânia se ela resolvesse entrar na OTAN. Mais uma vez, não estou em nenhum momento defendendo a Rússia ou Putin, mas colocando fatos concretos. Hoje a vida em Moscou é uma vida absolutamente normal. Você não tem ameaças, você tem um drone explodindo aqui ou acolá, mas a vida na maior parte da Rússia é absolutamente normal, porque o Putin sequer declarou o país em estado de guerra. Para isso, para ele, essa situação na Ucrânia é uma operação militar especializada. Então aí vai o Zelensky, a Casa Branca, naquele padrão dele, que fere todos os protocolos diplomáticos do mundo, já a posição corporal, a linguagem corporal dele demonstrando que ele não quer um acordo. Está claro que ele vai lá sem querer um acordo, mas qual é o problema? Ele teve uma reunião prévia com o Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano. Nessa reunião prévia, ele teria se comprometido com a assinatura desse acordo de paz ou o início das negociações desse acordo de paz. Posteriormente, ele vai à reunião principal com Trump e o Vance e renega tudo aquilo, dizendo que não há nenhum acordo de paz em vista e não há nada para ser negociado. Despertou a ira do Vance e do Trump. Muita gente diz, foi uma aula de geopolítica. Eu discordo. Foi uma aula de parte a parte, mostrando o que não pode e não que não deve ser feito, principalmente em frente às câmaras. O grande perdedor, claro que foi o Zelensky, porque, afinal de contas, o Trump e os Estados Unidos detêm 65% da capacidade operacional da OTAN. São responsáveis por 25% do orçamento. O que significa? Sem Estados Unidos, não existe frente de combate na Rússia. Cláudio. Muito bem. Quer comentar, Ari? Bom, tem um detalhe nessa negociação que eu não sei por que não tem sido explorado. Dantas, eu me posicionei até nas redes sociais, até bem parecido com o seu posicionamento, e tenho a mesma percepção. Talvez tenha sido um post meu que tenha tido mais engajamento. Eu perdi um monte de seguidor e ganhei 450 seguidores no Twitter, tamanha a repercussão disso. E eu fiquei exatamente impressionada com isso, porque na verdade eu fiz uma crítica pontual à postura dos Zelensky na reunião. Em nenhum momento eu defendi o Putin ou a Rússia. Eu acho que a reunião era uma coletiva de imprensa. As pessoas estão sendo muito ingênuas de achar que elas estavam acompanhando a história sendo escrita em tempo real ali, que o Trump e o Zelensky iam negociar ao vivo para todo mundo ficar ali. Você vota, né? Abre para votação aqui no Twitter se você quer o acordo ou não. Obviamente era só uma coletiva de imprensa para falar sobre um acordo que já tinha sido feito a portas fechadas. Se o Zelensky não queria o acordo, o que ele foi fazer ali? No meio de tudo que já estava sendo falado, tem que assistir. É importante que as pessoas assistam a coletiva inteira, tem 50 minutos. Várias horas ele interrompeu o Trump, corrigindo coisas que o Trump estava falando sobre a Ucrânia. O Trump deixou ele quieto, até que chega uma hora que ele começa a falar que não, a gente não tem garantia de nada, não tem garantia de nada, quando o Trump já tinha falado que a garantia seria exatamente ele, o poderio militar americano, que ele não era, ele fala, eu acho importante que ele fala, não sou o Biden, eu não sou o Obama, eu não sou um presidente fraco comigo, o Trump não falha. Quer dizer, se o Trump falhar, é famoso la garantia sou eu. Se o Trump falhar, agora, se o Putin falhar, ele vai ter que se entender comigo, Trump. E aí é exatamente esse ponto que o De Gaulle trouxe. 65% da capacidade operacional da OTAN é os Estados Unidos. Uma parte substancial da verba. Resultados, Zelensky saiu dali sem acordo,
acordo nenhum e foi bater na porta da União Europeia, que teve ali o London Summit, ali uma reunião lá em Londres, que o primeiro-ministro esteve com o Trump alguns dias atrás e tomou uma lavada do Trump também, né? Que ele, não, veja bem, trabalhamos juntos. Aí o Trump fala isso pra ele, trabalhamos juntos, mas você consegue resolver sozinho o problema da guerra na Ucrânia? O cara deu uma risada e não respondeu nada. Aí agora o que Zelensky fez? Voltou exatamente para a União Europeia, que vai precisar, no meu ponto de vista, eu quero jogar isso para o De Gaulle, de 30 anos para poder chegar num poderio militar como o dos Estados Unidos. Então, acho que a pergunta que fica aqui é: e agora faz o quê? Porque a internet está ali no Fla-Flu. Não, que bom, agora deixa que a Europa vai resolver, deixa para lá o Trump, que foi, humilhou aqui o Zelensky, eu sou pró-Zelensky, eu sou pró-Ucrânia, vai, guardião da liberdade. Tipo, amigão, você pode ser o guardião da liberdade, você pode ter soberania, mas você não tem dinheiro, capacidade militar de garantir a sua soberania. Então você faz o quê a não ser dar um passo para trás e voltar para a mesa de negociação com os Estados Unidos? Assim, então, Diego, como você vê o para frente agora, essa reunião pós essa reunião na Europa? Bom, Cláudio, perfeitas as colocações da Carol. Eu vejo 5 elementos extremamente importantes aí, Carol, e que eu acredito que estejam por trás dessa política norte-americana de tentar dar um fim a esse conflito. A primeira delas é econômica, é o combate à inflação, é o restabelecimento das cadeias de suprimento mundiais. Então, hoje, com a reincorporação da Rússia ao sistema comercial global, com o levantamento das sanções, você já teria uma queda aí no preço do petróleo e dos combustíveis. Você teria redução nos preços do trigo. A Ucrânia é um grande produtor mundial de trigo, ainda é um grande produtor mundial de trigo, além de outras cadeias de suprimento, e a questão da energia na Europa e nos Estados Unidos. Essa inflação conjuntural que nós estamos experimentando tem um pequeno percentual nesse conflito. O segundo ponto, como já colocado pelo Cláudio, é a questão comercial, é a exploração conjunta das chamadas terras raras ou metais raros que são utilizados em uma série de coisas que nós utilizamos no dia a dia, desde a bateria do celular até a bateria de veículos elétricos, além de uma infinidade de aplicações na área médica. Terceiro ponto é a vertente militar. Existe um esgotamento de recursos aqui no mundo ocidental. Os países europeus, a Ucrânia, têm buscado no mundo todo alguém que possa suprir mísseis, por exemplo, munição. Eles vêm ao Brasil frequentemente desesperados por esse tipo de produto que não se encontra mais em escala mundial. Os Estados Unidos não querem utilizar os seus estoques, que podem um dia precisar, além de serem um grande sumidouro de recursos públicos. Se vocês olharem o valor que foi investido em gastos militares ou investimentos militares, como queiram, nos últimos 3 anos, você vai ver que tem subido a uma média quase de 20% ao ano. São recursos que poderiam ser utilizados para o desenvolvimento econômico. Aliás, isso traz uma lição muito boa para o Brasil. Os nossos recursos militares estão à míngua. Dizem que o Brasil não tem inimigos. Isso é uma falácia, mas é uma política do governo Lula de deliberadamente enfraquecer as Forças Armadas. O quarto ponto, Cláudio, é uma questão filosófico-doutrinária. É o combate por parte do governo americano àquilo que eles consideram a agenda globalista, progressista ou neo-wokista global, de restrição das liberdades, de silenciamento das vozes de oposição. Todos esses pontos são extremamente importantes, mas não podemos esquecer do quinto, que é o geopolítico. É uma tentativa norte-americana de começar a afastar a Rússia da China. Ou seja, dar uma brecada naquele eixo sino-russo. Porque não se engane, o principal oponente hoje das liberdades, o principal adversário geoestratégico dos Estados Unidos, não é a Rússia, não é a Europa, é a China.
Mais especificamente em relação à questão colocada pela Carol, acho que tudo isso diz um pouco das questões colocadas pela Carol, mas a comissária europeia, Ursula von der Leyen, mencionou que vai promover um aumento dos recursos públicos voltados para o armamento da Europa. Hoje, se você começar a investir hoje nesses parques industriais desgastados, sem recursos, visando a um combate, olha, talvez, em 15 anos, você chegue àquilo que é o arsenal militar da Rússia hoje. Isso se a Rússia ficar parada, se ela não fizer nenhum investimento para aumentar os seus estoques militares, as suas capacidades militares. Ao contrário dos outros países, a Rússia tem feito esforços para vender excedentes militares, não para adquirir. E a Rússia tem o apoio da China. Então, se tem um setor que anda muito bem na Rússia, é o complexo industrial militar. Então, investimentos europeus visando manutenção desse conflito vai gerar uma escalada armamentista que a gente não sabe onde vai parar e não vai se colocar em pé de igualdade com as capacidades militares russas. Pois é. Tem um detalhe. O nível